Em 1999, a franquia que tinha conquistado o mundo com Pokémon Red e Green e depois com Blue e Yellow lança sua segunda geração de jogos. Pokémon Gold, Silver e Cristal são, até hoje, considerados os melhores jogos da franquia por alguns. São os jogos favoritos de muita gente, e eu consigo entender isso. Eu sou o Ortona e hoje eu vou tentar te convencer de que esses jogos fizeram mais mal do que bem para a franquia, e que eles não eram tão bons assim. Antes de tudo, eu quero esclarecer que tudo que eu vou dizer agora se aplica aos jogos de Game Boy Color, não aos remakes Heart Gold e Soul Silver que tivemos para Nintendo DS. Outra coisa, eu acho necessário ressaltar que essa é a minha opinião e que tá tudo bem se você gostar dos jogos mesmo assim. Afinal, eles moram no coração de bastante gente. Eu tinha pensado que haviam duas formas possíveis de fazer essa análise, e uma delas envolvia uma lista de prós e uma de contras, e é assim que eu escrevi a pauta do vídeo até. Mas eu acho que tem uma melhor. Todo jogo de Pokémon tem suas qualidades medidas através dessas categorias que eu vou citar agora. E se o jogo é bom ou não, vai depender de quão bem ele se sai em cada uma delas. É claro que a importância que se dá para cada uma vai variar de acordo com cada jogador, mas de resto eu acho que é bem simples. A dificuldade ou facilidade com que você avança no jogo, levando em conta tanto os matinhos, as rotas e os líderes de ginásio, as mecânicas, sejam elas introduzidas nesse jogo ou reutilizadas do jogo anterior, a história principal, e, por último, mas não menos importante, a Pokédex. Ou seja, os novos Pokémons que aparecem no novo continente. Tanto Pokémon Red quanto Gold e Silver tem um trecho do jogo que pode ser considerado de mundo aberto. No caso de Red e Blue, entre o quarto e o sexto ginásios, depois de enfrentar a Erika, você pode escolher entre entrar em Saffron e derrubar a equipe Rocket na Corporação Sylph, para logo depois enfrentar a Sabrina e só então descer até Fúcsia para enfrentar o Koga, ou você pode descer pelo leste depois de acordar o Snorlax, passar pela rota, ir até o Koga, derrotar ele para depois subir de volta para Saffron pela estrada das bicicletas. E os níveis dos dois líderes são parecidos, cada um tendo seu Pokémon mais poderoso no nível 43. Novamente, em Red and Blue. E como isso acontece com dois ginásios apenas, não afeta tanto a progressão do jogo, de forma que você não sofre estando muito abaixo antes de enfrentar eles, e nem muito acima estando depois. Funciona bem, o jogo flui tranquilamente e de forma natural. Em Gold e Silver a gente tem um trecho parecido, que passa pelo ginásio do Chuck, da Jasmine e do Pryce. Quando você volta para Ecruteak, você tem duas partes do mapa que são exploráveis. A porção oeste, onde você chega até Olivine e descobre que o Ampharos do Farol está doente, e o remédio para tratar ele só pode ser buscado em Cianwood, que é mais para oeste ainda. Você vai até Cianwood, pode ou não enfrentar o Chuck, para daí você volta para Olivine e enfrentar a Jasmine. E, então, você segue para o leste para enfrentar o Pryce em Mahogany, que fica logo a sul do Lago da Fúria, onde tem aquele Gyarados vermelho e tudo mais. Essa seria a ordem que faria mais sentido, porque Mahogany fica logo do ladinho de Blackthorn, a cidade onde a Claire defende o último ginásio antes do Planalto Índigo, que é onde fica a liga. O problema aí é que logo antes do último ginásio você enfrenta três líderes que têm mais ou menos os mesmos níveis. O Pokémon mais forte do Chuck está no level 30, o do Pryce no level 31 e o da Jasmine no 35. O complicado é que logo depois você vai enfrentar uma líder que tem seu mais poderoso no nível 40. Parece até ok se você ignorar o fato de que os líderes de ginásio precisam ter batalhas memoráveis. E isso pode ser atingido através de níveis altos de Pokémon. Ou seja, os treinadores dessas regiões são muito mais fracos do que eles. E os Pokémon selvagens são piores ainda. Para treinar para um ginásio de nível 40, você precisa ficar no matinho enfrentando Pokémon de nível 20? Esse jogo é fácil demais, bicho. E quando você volta para Kanto, vai ser pior ainda. Todos os líderes de ginásio são mais fracos do que os membros da liga. O Lance, que é o campeão, tem o Pokémon mais forte dele no nível 50. O Brock, por exemplo, tem o Onix dele no nível 44. Se você derrotou o campeão da liga e depois de enfrentar a Elite 4 sem poder visitar um centro Pokémon no meio, você não vai ter o menor problema de derrotar nenhum dos líderes de ginásio de Kanto. E lá você ainda tem que acordar o Snorlax de novo, é meio esquisito. Mas isso já faz parte do item 2. Quando você volta para Kanto após a liga, você tem mais 8 insígnias para colecionar contra líderes mais fracos do que você. E na questão do lore, que a gente vai entrar mais daqui a pouco, é interessante você ver como o Kanto mudou. Você fica curioso, né? Além de agora terem Pokémons de Johto disponíveis lá, o que não tem nenhuma explicação plausível, porque tipo, as espécies surgiram em 3 anos? Todas elas? Enfim, as novidades são: a Torre de Lavender virou uma torre de rádio, porque quem gostava daquele ar macabro que tinha na cidade, né? Aquele cemitério, aquela teoria de internet sobre você ter matado o Raticate do seu rival no SSN e tudo mais. Que isso, gente? Rádio? E, agora vem a parte mais legal, a gente tem a oportunidade de acordar o Snorlax de novo. Porque era isso que o fã gostava no Red Blue.
acordar o Snorlax. Outras mudanças legais são o vulcão em Cinnabar entrou em erupção. E isso realmente é legal, dá uma sensação de que aquele mundo está mudando. O vulcão destruiu a ilha inteira, e o Blaine mudou para as ilhas Siphon, que é onde ficava o Articuno, ali do ladinho. Essa mudança até que é legal, tal qual o Green/Blue, dependendo da região, o seu rival na geração anterior ter se tornado o líder do ginásio de Viridian. Além disso, a Elite 4 mudou também. Will, poderoso treinador de tipos psíquicos, toma o lugar de Lorelei. O Koga, antigo líder do ginásio de Fúcsia, foi promovido à Elite 4 e deixou a filha dele, Janine, no lugar dele. Depois a gente enfrenta o Bruno de novo, o treinador de tipos lutadores. E por último vem a Karen, mestre dos Pokémon noturnos, apesar de ter um Gengar e um Vileplume no time. O campeão? Dessa vez você enfrenta o Lance. Lance, o domador de dragões. Ou deveria chamar ele de domador de Dragonites, porque metade do time dele é essa desgrama de Dragonite, velho. Aliás, vamos falar de tipos de Pokémon? A primeira geração tinha um problema muito gritante: Pokémons psíquicos. Eles eram imbatíveis. Imunes a ataques do tipo fantasma por um erro de programação, a única fraqueza deles eram ataques do tipo inseto. Além de Scyther e Pinsir, os Pokémon mais fortes do tipo no primeiro jogo não aprenderem absolutamente nenhum ataque do tipo inseto. Essas eram as nossas 3 opções de ataque inseto para usar, afinal de contas. Era melhor nem ter, né? Caso você não saiba, o dano base de um ataque em Pokémon para ser de fato confiável e bem sucedido nessa parte do jogo já tem que ter pelo menos uns 70 pontos. O Psychic, que é o ataque mais forte da Sabrina, tem 90. Era bem difícil derrotar ela. E Gold e Silver Crystal meio que resolvem esse problema, ao adicionarem o tipo Metal, que sofria menos dano de ataques psíquicos na época, a mudança do tipo Fantasma, que agora se torna super efetivo, e por último o tipo Noturno, que além de ser super efetivo contra psíquicos, é imune aos seus ataques. Parece que tudo tá ótimo, certo? Errado! Além da linha evolutiva do Gengar, que é fantasma/venenosa, ou seja, toma dano super efetivo de ataques psíquicos, só foi apresentado Misdrivos de novo Pokémon Fantasma. E ele é uma porcaria, mas vamos deixar as críticas diretas à Pokédex para depois. O tipo Metal até foi bem introduzido, te dando várias opções de Pokémons novos, como Forretress e Steelix, além de ser adicionado retroativamente à linha do Magnemite. E por que isso importa? E o tipo Noturno? Ele também trouxe várias opções novas, né? Sneasel, a linha do Houndoom, Murkrow, que apesar disso é uma porcaria também, mas novamente a gente entra nisso depois. E uma das mais novas Evolutions, o Umbreon. Sem nem mencionar o Tyranitar, que é incrível. Só que todos eles só são capturáveis depois que você ganha da liga. Exceto pelo Umbreon, que pode evoluir antes. Mas ele é a sua única opção de Noturno para usar antes de ganhar da liga. E isso nem faz sentido. Novamente, Kanto mudou nos 3 anos que se passaram entre um jogo e outro. Ok, mas a ponto de ter uma porrada de espécies novas? Aliás, vamos falar direito disso tudo? No final do primeiro jogo, você derrota o Giovanni e ele desaparece, junto da equipe Rocket. E agora eles estão voltando. Eles querem trazer seu antigo líder de volta, e você frustra esses planos de novo, né? Ou seja, ele não volta. Você não tem um grande adversário para enfrentar. Esse jogo não tem vilão. E pelo menos pra mim, isso gera um pouco de desinteresse, sabe? Mas olha, a verdade seja dita, Johto tem um ar que remete mais a um Japão clássico. Até na trilha sonora. Dá uma olhada só nessa música. Dá uma acalmada comparada a Red Blue. Enquanto Kanto era inspirada na região da atual capital japonesa, Tóquio, que seria Saffron como equivalente nos jogos, Johto já é inspirada na região da sua antiga capital, Kyoto, que em Pokémon Gold e Silver se torna Ecruteak. Kyoto foi a capital japonesa por alguns séculos, até que ela foi transferida em 1869. No ano de 1950, o templo de Kinkakuji, que fica na cidade, foi queimado, tal qual a Torre Queimada, que fica na cidade de Ecruteak. No jogo, o pássaro lendário Ho-Oh, ao testemunhar que 3 pokémons ficaram presos lá dentro durante o incêndio, ressuscita os 3. E eles se tornam os cães lendários, Entei, Raikou e Suicune. Aqui eu vou dar meu braço a torcer, porque enquanto eu venho falando mal do jogo, ele fez maravilhas para desenvolver mais o universo Pokémon. Essa história nos dá um pouco mais a sensação de que esse universo é real, vivido. Ho-Oh, além de ser o Pokémon Fênix que consegue trazer outros de volta das cinzas, ele também é quem gera o arco-íris, evento que aparece já no primeiro episódio do anime, apesar de que a segunda geração de jogos ainda não tinha nem sido anunciada na época. Ele é, portanto, o Guardião dos Céus.
A franquia, ela começa aqui a ter uma mitologia de verdade. O Lugia também é introduzido. Ele costumava ficar na torre que queimou, oposto ao Ho-Oh na cidade de Ecruteak. Mas, depois do incêndio, ele saiu de lá e foi se tornar o Guardião dos Mares, o líder do trio de pássaros lendários. Moltres, Zapdos e Articuno, além de ele ser capaz de causar tempestades de 40 dias, segundo a Pokédex, o que provavelmente é uma referência ao evento bíblico do Grande Dilúvio. O seu rival também fica muito mais legal aqui do que ele era no primeiro jogo. O Green/Blue não passava de um garoto mimado, que usava seus pokémons como ferramentas ao invés de aprender a crescer com eles. O Silver, por outro lado, é um garoto perturbado. Ele rouba o seu primeiro pokémon ao invés de ganhar um, com o objetivo de derrotar a equipe Rocket e qualquer outro treinador fraco como eles que ele encontrar. Ao longo de todo o jogo, ele demonstra que não compreende o direito, o que faz com que humanos e pokémon se relacionem bem. Ao invés de um vilão, claro, a gente tem aqui um garoto atormentado que aprende com seus erros e suas constantes derrotas, tanto para o protagonista quanto para o Lance, eventualmente, a ser uma pessoa melhor. O seu último encontro com ele é justamente quando ele perde do Lance, e ele perde muito facilmente. O Lance, então, dá uma bronca nele pela forma que ele treina os pokémons dele. E aí o Silver resolve treinar mais, e se tornar uma pessoa melhor. Nos remakes Heart Gold e Soul Silver, ele ainda se une ao protagonista para enfrentar a equipe Rocket em Goldenrod. Depois, no evento em que você captura o Celebi, novamente, nos remakes, a motivação do Silver é revelada. Ele era o filho do Giovanni o tempo todo. Quando ele foi derrotado pelo protagonista de Red Blue 3 anos antes, ele abandona o Silver, que cresce agressivo e infeliz. Você ajuda a reparar a tristeza desse garoto. O que eu não chamaria de uma narrativa para o jogo ainda, mas vale a pena de se assistir. E eu acho esse tipo de informação bem mais interessante do que a mecânica de noite e dia que todo mundo adora. Dá uma sensação de mundo que existe e tal, mas fora evoluir o Eevee, ela não importa muito. Cara, é um videogame, não precisa anoitecer, a gente tá acostumado a jogar vários jogos onde tá sempre de dia, e ninguém acha ruim. Enfim, voltando ao tema das mecânicas, a gente tem algumas coisas a esclarecer antes de entrar na Pokédex. Os Pokémons tinham 5 stats na primeira geração. Vamos só usar os stats do Charizard aqui para ilustrar. Vida, ataque, defesa, especial e velocidade. Vida é autoexplicativo, ataque e defesa lidavam com o dano de ataques físicos, e isso era definido pelo tipo do ataque, como a gente pode ver nessa tabelinha aqui. Certos tipos usam sempre o ataque físico e outros sempre o especial. Fire Punch, por exemplo, é um soco de fogo. Ele usa o stat especial, apesar de ser um soco, por ele ser de fogo. A Hyper Beam, por exemplo, que é um raio, ele vai usar o ataque e defesa físicos, porque é um ataque do tipo normal, e por aí vai. Por último, a velocidade decide quem ataca primeiro. Já na segunda geração, o especial foi dividido entre ataque especial e defesa especial, como a gente pode ver nessa tabela aqui do Typhlosion, que eu vou deixar aqui do lado. Pera. Não, mas com certeza os status do Charizard mudaram na segunda geração, né? Pô, na moralzinha, bicho, ficou igual até depois de separar o especial. Aliás, eu acho que esse é um bom ponto pra gente começar a falar da Pokédex. A Dex de Johto, enquanto eu não acho muito válido criticar os designs, porque isso é subjetivo, e porque boa parte deles também foram feitos ao mesmo tempo que eles estavam fazendo os da primeira geração, sim, é sério, e assim, esses Pokémons têm diversos problemas. Design não é um deles, tá? Enfim, essa Dex ela passa a impressão de que foi feita nas coxas. Novamente, sem falar dos designs. Uma delas é o inicial de fogo, e toda a sua linha evolutiva terem os mesmos stats que o inicial de fogo da geração anterior. Mais um pouquinho adiante, e a gente percebe essa belezinha aqui. Cadê o equipe de regionalização americana? É sério mesmo essa fita? Vocês bolaram o nome do Pokémon e não coube no jogo? A linha da Chikorita eu pulei porque realmente não tem defeito nenhum, goste ou não goste, e objetivamente é um Pokémon original que não parece que foi feito de qualquer jeito. A linha do Noctowl é tão porcaria que o Falkner, líder de ginásio do tipo voador, no comecinho do jogo, prefere usar um PJ e um Pidgeotto! O mesmo se aplica ao Legion e ao Ariados e ao Bugsy. O cara prefere um Kakuna e um Metapod, velho. Enfim, o Furret é um Raticate piorado e o Pichu é onde eu começo a ficar pistola de verdade. Com o objetivo de introduzir a mecânica nova de cruzamento de pokémons, o Daycare, que é onde você deixava um pokémon para treinar, agora aceita 2 pokémons. Se eles forem compatíveis e um for macho e a outra for fêmea, eles vão cruzar e gerar um ovo.
Inicialmente, isso não servia de muita coisa, apesar de que nos jogos seguintes isso ficou mais interessante. Eu tenho a impressão de que, com o único motivo de ser meio estranho sair, por exemplo, um Magmar de dentro de um ovo, eles criaram pré-evoluções bebê para uma porrada de Pokémon. Qual é a utilidade deles, você me pergunta? Nenhuma. Que fita inútil. Continuando, Crobat. Crobat é perfeito. Você acha Zubates irritantes é porque você nunca treinou essa maravilha. Ele é o verdadeiro cavaleiro das trevas, mano. As evoluções que eles inventaram aqui, na verdade, são muito boas. A maioria delas. Tem algumas ruins. A gente pode adicionar o Scizor, o Kingdra, o Steelix e a Blissey à lista. Apesar de que a Chansey já era um absurdo de forte e não tinha a menor necessidade de ganhar uma evolução. As decepções de evolução ficam por parte de Porygon 2, que tanto não é boa o bastante que na quarta geração eles precisaram inventar outra evolução para o Porygon ser utilizável, e a dupla Slowking e Politoed, que são, respectivamente, um Slowbro e um Poliwrath piorados. Aí tem esse lixo que é a Bellossom também, que é inutilizável, bicho. Enfim, agora eu vou dar novamente meu braço a torcer e vou citar alguns Pokémons que são excelentes de fortes. Ampharos, um absurdo também, um trator esse Pokémon. A linha do Lanturn, a linha do Tyranitar, a linha do Houndoom e o Miltank, que, né, quem nunca tomou um pau da Whitney aí. Também tem o Smeargle, o Dunfan, o Wobbuffet e a linha do Quagsire. São boas adições, cada uma do seu jeito. As duas novas evoluções do Eevee são ok, mas nada além disso. Agora, eu vou dar uma lista de Pokémons que eu simplesmente não entendo. A maioria delas, com uma evolução, seria até boa, só que não tinha. Alguns ganharam depois, mas isso não vem ao caso. Vamos agora ao rap dos Pokémons horríveis que não evoluem. Quero ser o melhor e pra isso eu sei, tenho que correr e conseguirei. Togetic, Apon, Sunflora, Yanma, Murkrow, Misdreavus, Anon, Girafari, Dunsparce, Gligar, Qwilfish, Shuckle, Aircross, Sneasel, Macargo, Corsola, Octillery, Delibird, Mantine, Skarmory, Stantler! É quem temos que pegar Pokémon! Agora eu vou realçar alguns dos piores exemplos aqui. A Sunflora é inútil, mas olha que design fofo. Sério, eu acho esse um dos melhores Pokémons da segunda geração só porque o design é muito fofo. Enfim, o Anon é simplesmente inexplicável. Ele aprende só um golpe que é horroroso, ele tem stats horríveis e serve única e exclusivamente para você escrever pênis ou sei lá qualquer outra piada que você queira fazer com seu time ou na box. O Shuckle ficou muito bom nas gerações seguintes, mas na época era muito triste. O mesmo vale até para Zomaril. Heracross, design incrível, conceito da hora, mas só aprende golpe ruim até depois do nível 50. O cara não aprende nenhum ataque lutador quase. É terrível, terrível. O Sneasel é estiloso, é um design muito da hora e ele tem status muito bons se você olhar. Acontece que ele é físico, né? Lembra aquela tabelinha lá que eu mostrei dos tipos? Noturno e Gelo são tipos especiais. Bom trabalho, Game Freak. E por último, o Dunsparce e o Stantler que... Gente, na moral, qual era o plano aqui? Vocês lembravam que esses Pokémons existiam, vocês que estão aí assistindo? Porque eu esqueço direto, velho. Enfim, a Dex Apressada revela um pouco do que foi a prioridade desse projeto. Eles estavam mais interessados em corrigir os erros dos primeiros jogos e em criar um cenário competitivo mais equilibrado, como a gente pode ver que eles conseguiram fazer, afinal de contas Pokémon é ainda assim, até hoje, um dos jogos com um cenário competitivo mais dedicado que tem. E no final das contas, esses jogos foram os primeiros jogos de Pokémon na infância de muita gente. Eu acho muito legal o carinho e a nostalgia que nós temos por esse tipo de coisa. E se você gosta deles, você não está errado, que fique muito claro. Eu mesmo reconheci que tem muita coisa boa ali. Contudo, para mim, no final das contas fica o questionamento. Será que eles mereciam esse carinho todo da nossa parte? Como eu e o Rafa, que participou do nosso vídeo de The Boys, se você não viu, tá na descrição o link. Como a gente frequentemente diz, cadê o esmero? A impressão que fica pra mim aqui é que foi um projeto apressado, e que, mesmo na época, já dependia da nostalgia dos fãs para fazer sucesso. E isso pode se aplicar aos jogos recentes também. Os fãs pedem por remakes da quarta geração, porque os fãs não gostam só da primeira. Os fãs gostam de todas. Faz anos que eles pedem remakes da quarta geração. E o que a gente recebe? Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee. Mais remakes da primeira geração? Sério? Além do mais, será que o Charizard precisava mesmo de 2 Mega Evoluções? Eu espero que, como comunidade,
a gente um dia consiga superar a primeira geração. Até lá, eu sou o Vitor Ortona, e esse foi mais um show de pedantismo e chatice da minha parte. Até a próxima, meus amigos!